Bem-vindo ao módulo 3. Nele, vamos trabalhar bastante fatores relacionados ao comportamento, seus ativadores e gatilhos. Como isso tudo interage em relação à dinâmica de um acidente e o que influencia para essa tomada de decisão. Vamos discutir isso na prática, com modelos, como a gente vai permear ao longo dessa jornada para de fato entender esses ativadores e aí sim a gente conseguir compreender a dinâmica do evento. Nesse formato, a gente vai estar discutindo algumas propostas relacionadas. Em muitas análises de acidentes, você percebe a organização e muitos profissionais de saúde e segurança direcionando a causa principal daquele evento ao empregado, porque ele não cumpriu um passo da tarefa e assim gerou uma condição de risco, materializando o evento, consequentemente ficando como plano de ação adverti-lo ou, na maioria das vezes, desligando o colaborador. E a pergunta que fica: se essa é a causa dos seus eventos, por que eles continuam se repetindo? O foco não deveria mudar? O que leva as pessoas, apesar de tantas mudanças, troca de equipe, turnover dentro desses profissionais, mas os eventos não param? E é essa discussão que a gente quer trazer aqui nesse módulo, principalmente caso a gente não domine ou não perceba a influência dos fatores humanos e dos gatilhos comportamentais, fica muito difícil entender a complexidade da análise e propor ações efetivas que realmente possam atuar, seja na ampliação do período entre os eventos, seja na redução de sua gravidade, ou melhor ainda, na antecipação de novos eventos através do aprendizado organizacional. O estudo mais completo relacionado ao erro humano teve sua origem após um acidente em uma usina nuclear chamada de Three Mile Island, em 1979. Esse acidente teria uma magnitude de dano tão alta que, segundo suas análises, teria potencial para aniquilar a vida na Terra. Assim sendo, teve toda uma cobertura de mídia, acompanhamento e uma intervenção forte do governo. E isso gerou um documentário disponível na Netflix, que eu super recomendo, para que todos vejam e compreendam o que aconteceu naquela época. A falha desse superaquecimento, segundo o processo de análise, se deu por uma falha operacional. E com isso, a magnitude desse evento poderia gerar efeitos irreversíveis para todo o planeta. O acidente nuclear da usina Three Mile Island fez com que o governo solicitasse um estudo voltado aos fatores humanos que motivam o erro humano no processo produtivo. Esses fatores humanos foram ramificados em duas escolas: a Escola de Sistemas Cognitivos e a Escola de Psicologia Cognitiva. Na primeira, a gente fala sobre o Safety Different. Nesse processo estavam pesquisadores renomados como James Ramos, Eric Honegal e David Hulse. Esse estudo ele buscava compreender os trabalhos de alto risco. E ele trazia o erro como um produto criado pela complexidade das interações entre diferentes componentes em um espaço de tempo. O erro humano é muitas vezes como um sintoma, nunca como uma causa. A outra frente de estudo relacionada aos fatores humanos, conduzida pela Escola de Psicologia Cognitiva, tinha como seu professor principal James Reason, nada mais nada menos do que o criador da teoria do queijo suíço, das suas barreiras e controles. E nessa frente utilizava psicologia cognitiva para explicar o comportamento humano. Categorizando o erro humano, conseguimos entender o porquê o acidente aconteceu. O desenvolvimento desse estudo foi base para o Hooper que conhecemos hoje, o Human Performance Operation, onde a gente avalia a performance humana ao longo da operação. Com esse olhar, a visão ficou muito mais completa em relação a como funcionam essas dinâmicas, a visão em relação ao conceito que o erro humano ele não é uma causa e compreender quais ativadores, fatores cognitivos geraram esse erro
pode trazer o entendimento em relação à grande oportunidade no processo de análise e investigação de acidente para um aprendizado organizacional. Entendendo as linhas de estudos voltadas ao fator humano e a sua dinâmica, o que ele propõe, fica muito mais claro a gente compreender as oportunidades dentro do processo de análise. Mas sempre ficou a pergunta: por que os comportamentos de risco acontecem? Fatores que nos ajudam a entender sobre o porquê dos comportamentos de risco estão relacionados à natureza humana. Ninguém nasceu prevencionista. As pessoas aprendem a relação do risco continuadamente. Então, trabalhar com segurança é uma luta diária contra a natureza humana, segundo Scott. O que ele quer dizer com isso? Não é da natureza do ser humano ser preventivo. Ele sempre vai buscar o melhor caminho. O que nasce de fato com o ser humano é o comportamento exploratório e, com isso, a exposição contínua ao risco. Esse é um processo, então não é da nossa natureza ser prevencionista. Há sempre uma possibilidade de estar buscando um caminho mais rápido, uma forma mais prática de fazer, menos burocrática. Isso está intrínseco dentro dos comportamentos humanos, de sua natureza humana. Um outro contribuidor ao comportamento de risco é a identidade cultural, influência da família, de amigos, formações religiosas, técnica e práticas, hábitos, crenças e responsabilidades. Então, com quem essas pessoas andam? Qual é a cultura daquela região? Você está implantando uma empresa com vários padrões de segurança em uma comunidade que você vai lá, as pessoas ainda não usam capacete, andam na contramão, você ainda vai encontrar alguém trabalhando em um andaime, numa fachada, seja de um prédio, correndo uma situação de risco, sem estar devidamente atracado ou protegido. Então, eu tenho a questão do próprio indivíduo, de não nascer com ele o comportamento preventivo, e sim um comportamento exploratório, que aumenta ele continuadamente seu contato com o risco. A questão da cultura, do que é aquela população, aonde ele foi criado, da onde ele veio, o que é que aceita, o que é que a família faz, o que é que o meio, colegas que ele anda, então a sociedade que ele vive. Então, e tudo isso influencia para um comportamento de risco. E outra frente para o comportamento de risco é a incerteza e ganhos. Toda e qualquer decisão que nós tomamos sempre se pergunta: o que é que eu vou ganhar e qual é a certeza que eu vou ganhar? Então, isso influencia. Sair mais cedo, olha, vamos adiantar o serviço, porque vamos sair mais cedo hoje. Isso é um gatilho relacionado ao comportamento de risco. Pode influenciar ou não para um comportamento de risco. Então, a maior parte do tempo, as pessoas estão executando tarefa e por várias vezes em uma situação de risco, mas nem por isso sofreram acidentes. O que é que aconteceu diferente ao longo desse processo? E aí vem uma quarta parte dessa engrenagem relacionada ao comportamento de risco, no que tange ao contexto. Sempre se pergunta, mas naquele contexto, o que é que influenciou? Qual era o momento daquela pessoa? Então a gente sempre questionou quando vai no ambiente, alguém vê aquele comportamento de risco e não age, ele está permitindo. Ah, mas eu não falei. Só de você ver e não agir, você está permitindo. E esse comportamento traz muitas análises. A resposta do acidente está dizendo: aconteceu comigo, mas todo mundo faz. Por que todo mundo faz? Ninguém nunca viu. Então, ver mais não agir é igual a permitir. Ver e permitir é reconhecer. Então, a partir do momento que eu estou vendo e não vou lá e não atuo, e eu não sou líder, e os colegas não se abordam, ou esse padrão de atuação sempre vai ser da área de SST ou do líder, mas quando eles não estão ali, as pessoas não se abordam, elas não atuam, e de certo modo elas estão criando uma cultura, um ativador para um comportamento de risco. Então, ver, não agir é igual a permitir. Ver, mas permitir é igual a reconhecer.
E aí você percebe que esse comportamento de risco ele é patrocinado ao longo do processo. Muitas análises acabam trazendo em suas caixas falta de percepção de risco. Isso é um questionamento muito claro que a gente precisa mudar. As pessoas não têm falta de percepção de risco. Ao sair de casa, ela precisa olhar para os dois lados da rua. Ao longo do percurso até o trabalho, existem várias situações de risco onde ela identifica, onde ela trata dentro de casa. Então, falta de percepção de risco é algo que não se aplica dentro de um processo de análise e investigação de acidente. Um outro ponto que se trazia muito em relação ao comportamento baseado em segurança era o olhos e mentes longe da tarefa. A pessoa que estava executando a tarefa e estava com os olhos e com a mente em outro lugar. Isso é muito difícil de compreender e é mais uma afirmativa que direciona a culpa do indivíduo. O porquê ele estava com olhos e mente fora do lugar. Se ele estava com um problema pessoal, se ele estava interagindo com duas atividades ao mesmo tempo, se ele estava vendo um carregamento que poderia gerar um impacto. Isso não se conduz dentro como causa que as pessoas não estavam com os olhos ou a mente voltadas para a tarefa, porque não conseguimos montar ou manter um estágio tão permanente de concentração ao longo de 8 horas ou de uma tarefa muito longa. As pessoas oscilam continuadamente e as interações podem ampliar ou não isso. Então, ter olhos e mente longe da tarefa também é uma caixa que não deveria entrar em qualquer processo de análise e investigação de acidente, bem como descumprimento. E a gente começou a questionar se as pessoas não têm a falta da percepção de risco. Se olhos e mente longe da tarefa também não vai gerar nada ou ação que vá conduzir isso. E o descumprimento vai trazer questionamentos, porque temos ativadores relacionados às questões sociais. O que é social? Se você trabalha em um ambiente que o clima não é bom, o grupo não é coeso, ele não se ajuda, ele não se patrocina, pelo contrário, é um grupo que sempre está pondo em check, está poldando, e o líder não percebe isso, não atua nesse comportamento do grupo, e a própria liderança também traz um clima ruim na forma de conduzir. Então você tem ativadores relacionados a um comportamento de risco voltado a fatores sociais. Então, por isso, trabalhar a visão do clima, cultura, identificação do ambiente é fundamental, porque em ambientes de muito estresse, processos que faltam, pessoas, muita hora extra, muita quebra, socialmente, somado-se a isso, a questão do ambiente e a condução daquele grupo não ser boa, ele é um patrocinador de eventos. Um outro ativador é a questão psicológica. Se a pessoa não estiver bem em relação a fatores independentes de fatores pessoais, sentimentos, vida pessoal, ele está mais propício a um acidente. Márcio, como é que eu vou conduzir isso? O líder tem que fazer esse trabalho? Bom, se o líder tem um ambiente bom, social bom, se as pessoas se cuidam, quando alguém não chega bem, vão direcionar, ou o próprio colaborador vai conversar com seu líder que ele não está bem naquele dia, e o líder pode adotar e dizer, olha, hoje você não vai trabalhar com tarefa de risco, vou te colocar numa tarefa de menor complexidade. São ações administrativas, vamos entender com o RH ou como te apoiar durante esse processo, ou antecipar férias, como isso pode acontecer no dia a dia. Então, esse é um ativador importante, porque eu tenho um ambiente social e eu tenho um indivíduo que muitas das vezes não quer expor o seu problema, principalmente para não demonstrar fragilidade. Um outro ativador é o fisiológico. As pessoas apareceram no dia seguinte com algum problema relacionado ao fisiológico. O que significa isso, Márcio? Esse ativador é quando a pessoa está com um fisiológico, algum tipo de comprometimento físico que impede ele desenvolver plenamente sua tarefa. Se a pessoa é um analista e está com
uma crise grande, uma dor de cabeça enorme, ele não vai conseguir fazer uma boa análise. Se ele é um operador e ele está com problema no seu sistema digestivo, ele está com algum tipo de tratamento, com pouca mobilidade, ele não vai conseguir desenvolver bem aquela tarefa. Cognitivo. Apesar de muitos colaboradores ter formação, ter feito cursos técnicos, ou muitos não, eles não conseguem compreender muito bem algumas tarefas de alta complexidade. Ah, mas a pessoa já tem a formação, mas é um dever do líder que, apesar dele ter aquela formação, avaliar se de fato ele sabe conduzir aquele processo, chamar um outro colaborador mais antigo para apadrinhar e avaliar a competência desse profissional em relação à tarefa. Em muitas empresas, temos colaboradores que não têm sequer uma instrução básica. Então, lidar com uma série de procedimentos, várias leituras, ele vai estar com um papel que para ele não serve de nada, ele não tem como interagir com aquilo, porque não faz sentido e a sua vivência é com a prática. Então, temos os ativadores, turma, que falam dos ativadores sociais, psicológicos, fisiológicos, cognitivos. Esses são causas dentro de um processo de análise de acidente e não falta de percepção, olhos e mentes longe da tarefa, descumprimento de processo ou procedimento. Precisamos transitar pelos ativadores comportamentais para entender aonde fica a oportunidade. Quando a gente fala desses ativadores comportamentais, né, ativadores do comportamento de risco, fizemos uma pesquisa aqui, isso aí está no Observatório de Segurança, que muitos dos acidentes estão relacionados, 21%, isso é uma média do período, a fatores organizacionais, a falta de uma condição, estrutura, 30% são fatores sociais. Está inserido em um ambiente onde as pessoas não se apoiam, onde não é promovida a tida segurança psicológica e ninguém quer expor fragilidade. Em muitas análises apresentam-se fragilidades de gestão, de falha de planejamento, de horas extras dentro do processo. Somado a isso, as pessoas não se ajudam, cada um está gerando uma competição dentro desse meio ambiente e muitas vezes essa competição não é proativa. Então, ela mais gera um cenário do medo dentro desse processo, onde o líder não é atuante. O cognitivo, falta de alguma habilidade para desenvolver aquela tarefa, e muitas vezes não declarada, corresponde a 36% de todos os eventos que vocês já viram. O psicológico, que é do indivíduo, como ele está, você vê que não é uma grande fatia, a mais 9% estavam relacionados a fatores. E quando acontece um acidente, eu já vi acidentes em que o colaborador disse: Ah, na análise viu que a filha dele estava doente e ele não queria trazer essa informação, que ele tinha virado à noite no acompanhamento da filha no hospital. Mas por que não foi falado para o líder? Por que o líder não patrocinou esse canal? Como está esse canal dentro do ambiente de trabalho dele? Então, esses são pontos relacionados à gestão de pessoas. E, por fim, 4% fatores fisiológicos, algum impeditivo, um problema digestivo ou mobilidade que a pessoa naquele dia não conseguiu desenvolver plenamente suas tarefas. Então, esse olhar traz uma abrangência de conexão em relação ao que é fator humano, os seus gatilhos e motivadores e como ele acontece e aonde está o maior módulo de falha dentro desses processos de análise de acidente. Os métodos de análise e investigação de acidentes foram desenvolvidos e propostos desde 1920. Neles, basicamente, temos três modelos. Os modelos lineares simples, lineares complexos e não lineares. Nesse gráfico, nós apresentamos a evolução da gestão de segurança ao longo dos anos, com o objetivo de redução dos acidentes. De 1960 a 1980, nosso enfoque principal estava na técnica, barreiras, controles, sistemas de redundância. A partir de 1980 até 2000, teve um grande movimento voltado à padronização, ISOs, acreditações, certificações, auditorias, procedimentos, né, mapeamento dos passos da tarefa
Isso era muito bom em relação a como criar uma frente organizada em relação às medidas preventivas, mas também gerava uma demanda administrativa, ainda gera, muito forte para as equipes de apoio. Mesmo com essa combinação de técnica mais sistema de gestão, chegou um período que os acidentes pararam de reduzir, pararam de cair, ficando estagnado em um platô, e nesse estágio começou-se um trabalho que até hoje se mantém e persiste por longo período, a questão da integração dos fatores humanos e organizacionais da segurança. Então, a gente ampliou o olhar em relação agora ao indivíduo, como ele interage a todas essas dinâmicas de processo e padronização e como ele pode ser parte principal ao longo dessa jornada para o fortalecimento do que nós chamamos de clima e cultura de segurança dentro das organizações. Continuando o nosso entendimento sobre o erro humano e o que aprendemos sobre o evento da usina nuclear Three Mile Island, trazemos aqui por que as pessoas erram, o que é que motiva as pessoas. E vimos esses ativadores relacionados a fatores da origem humana, a questão dos núcleos familiares, cultura, sociedade, a questão do ambiente de trabalho, liderança, equipe e do indivíduo relacionado ao seu estado de saúde atual. Tudo isso gera ativadores, mas a gente precisava, além desses ativadores, compreender por que as pessoas erram. E quando eu falo em erro, não estou trazendo o erro deliberado de alguém que teve a intenção de não usar o cadeado de bloqueio. Eu estou falando do erro que é incentivado, promovido para uma tomada de decisão pelo ambiente de trabalho, pela liderança, pelo contexto. Quando olhamos aqui o erro, as pessoas erram por falta de comunicação. Muitas das vezes você vê lá na análise, houve uma falha de comunicação. A causa não é a pessoa não ter cumprido ou entendido, é a falha do processo de comunicação. Como eu estruturo isso para que realmente eu possa trabalhar ao longo da minha análise. Então, essa é uma das causas vinculadas ao erro humano. A questão de motivação incorreta. As pessoas, apesar de serem treinadas, capacitadas, pegam aquela orientação logo de início, mas quando elas chegam no ambiente de trabalho, ela percebe que todo mundo faz errado. Não se usa bloqueio, não se usa determinado processo, não se faz avaliação de risco, seja por qual motivo for, e ela verifica que todo mundo tem esse comportamento, que o líder verifica esse comportamento e não toma uma decisão, e como ela quer ser inserida, como verificamos lá na segurança psicológica, ela começa a abrir mão daquela capacitação para seguir o grupo e adotar os mesmos comportamentos de risco. Consequentemente, é um erro coletivo. Então, a pergunta, será que é um problema que ele errou? De fato foi um erro? Ou ele teve uma motivação incorreta porque todo mundo já faz desse jeito? Então, essa é uma segunda frente relacionada às maiores causas no que tange ao erro humano. O outro é a questão da ergonomia. Qualquer pessoa que você colocar em uma condição de ergonomia desfavorável, o nosso corpo ele tenta sair daquela condição, ele tenta dar um jeito, se adaptar. Então, o ambiente de trabalho que não promove uma boa ergonomia, ele vai perder produtividade e ele é um fator de risco no que tange principalmente a erro. A probabilidade de erro pela condição que a pessoa está é muito alta. Então, essa é uma avaliação importante quando a gente olha como estão as avaliações ergonômicas e o que, que ela casa com o que realmente eu vejo no ambiente de trabalho, na tarefa, no dia a dia. As avaliações ergonômicas estão lá no passo da tarefa, então a gente começa a estar trazendo essa discussão. Outro ponto, o deslize. O deslize é a forma mais genuína de erro. As pessoas esquecem. Então, antigamente as pessoas que tinham moto e ligavam a moto, esqueciam de ligar o farol da moto e levavam uma série de multas. O que é que a indústria fez? Ao ligar a moto, o farol acende. Então, quando a gente fala de deslize, ação para deslize é engenharia, é redundância, é uma outra fase de check. Então, você não vai tratar deslize com treinamento. Mandar uma pessoa de novo para um treinamento não vai fazer com que ela não cometa um novo deslize, que ela não esqueça novamente, porque isso é oriundo do ser humano. Então,
treinar não vai adiantar. Dar uma advertência também não vai resolver o deslize. Você talvez vai criar uma prova jurídica para gestão de pessoas, para provar isso, mas isso não evita a recorrência do evento, né? Então, a gente começa a ver que o deslize ele precisa ser atuado com engenharia. E falta de aptidão física. Muitas vezes algumas tarefas braçais, que exigem um nível de habilidade, e eu coloco uma pessoa porque ela está com disponibilidade, mas ela não tem um mínimo de aptidão física para aquela tarefa, pela dinâmica com que isso acontece. Muito se surpreende, lógico, a gente tem que ter um pouco de análise em relação ao biotipo, os prognósticos que a gente tem, e não criar nenhum estigma, mas uma relação clara do que tange a tarefa e como ela pode e qual é a minha aptidão para aquele tipo de tarefa. E o outro é a questão da qualificação. Como as pessoas estão qualificadas para o evento? Ou simplesmente ela diz que tem a formação, mas ela não está qualificada. Então, essa é uma frente de discussão muito forte no que tange ao erro humano. Nesse módulo, falamos sobre os fatores humanos, os ativadores do comportamento de risco, desmembramos a questão do erro humano, como ele acontece, quais as categorias que mais fomentam o erro humano e como você pode evitar. Então, essa base no módulo faz com que a gente tenha uma visão completa de como identificar os cenários de comportamento, clima, cultura, para prevenção e construção de um plano mais sólido e direcionado a esse tema. Até mais!